Oi, pessoal. Sou o Felipe Torqueto, Lead Architect aqui da Sensidia. Eu sou a Lilia e eu sou Software Engineer aqui na Sensidia. Bom, pessoal, a ideia da apresentação é dizer para vocês por que Service Mesh e, claro, explicar um pouquinho de contexto, explicar um pouquinho, tirar um pouquinho desse nome bonitinho do Service Mesh e explicar o contexto que a gente vem trabalhando, que é muito mais que só um nome e só uma tecnologia ou uma ferramenta. Antes de a gente entrar de fato no que a gente vai dizer sobre a ferramenta de Service Mesh, o que mais a gente vai oferecer usando a ferramenta, um pouquinho de contexto. Então, hoje, o que aconteceu? Né? A gente tem uma descentralização natural dos processos, dos times e da tecnologia em si. Então, basicamente, tudo ficou muito mais distribuído, consequentemente, tudo ficou muito mais complexo. Linhas de business hoje, né, o famoso composable business, vem ficando cada vez mais distribuídos e provavelmente a gente só consegue a escalabilidade e o time to value que a gente precisa nesse tipo de business usando ferramentas distribuídas, obviamente, usando uso massivo de microserviços também é um ponto bastante interessante. Porém, como eu já falei para vocês, tudo fica extremamente mais complexo quando a gente aplica alguns conceitos em sistemas distribuídos. Então, um ponto importante é como garantir que a minha infraestrutura e como garantir que a minha estratégia para migrar para este tipo de complexidade, para conseguir de fato ter sucesso nesse tipo de abordagem, quais ferramentas utilizar e por que a gente está usando o Service Mesh e o que a gente tem além dele para mostrar e mais alguns contextos. Primeiro ponto, aí tem uma visão que a gente aplica bastante, que é a visão de comunicação e onde é que a ferramenta de Service Mesh está envolvida, né, e onde é alguns benefícios que a gente tem ao aplicá-lo nesse tipo de circunstância. Tá. Primeiro a gente tem lá em cima a aplicação do API Platform, então a gente está falando de consumo de integrações dos nossos parceiros, dos nossos clientes, ou seja, tudo que está externo à nossa rede, né, todo mundo que está consumindo alguma integração externamente, tá? Ela entra na nossa plataforma e, consequentemente, dentro da nossa plataforma, nas abordagens distribuídas, nas abordagens de microserviços, a gente tem N integrações, o que a gente chama de tráfego leste-oeste. Basicamente, né, a gente pode ter uma API externa, que é um conceito de negócio complexo, por exemplo, criar uma conta ou fazer alguma operação complexa, que, por baixo dos panos, pode disparar N serviços diferentes, né, serviço de pagamento, serviço de detecção de fraude, enfim. A gente tem uma explosão de serviços internos. Então, basicamente, em linhas gerais, o Service Mesh vem para nos ajudar neste tipo de complexidade interna dos meus microserviços. Além disso, né, e como que o Service Mesh está me ajudando, né, a gente tem regras de segurança, né, então como é que eu torno esta comunicação, mesmo que interna, ela é uma rede tem vulnerabilidade, a gente está fazendo serviço, a gente está fazendo com que esses serviços se comuniquem através de uma rede. Por mais que essa rede seja interna, pode ser que eu tenha alguns pontos de comunicação via internet. Então, como é que eu mantenho isso seguro e como é que eu me autentico e me autorizo de forma específica e de forma concisa dentro deste ambiente, né? E aí, lembrando que a gente está falando de várias squads de desenvolvimento fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vários desenvolvedores, possivelmente várias linguagens de programação diferentes, em ambientes diferentes, com complexidades diferentes e com dinâmicas completamente diferentes. Então, minha squad de account, por exemplo, pode não ter a visibilidade da minha squad de pagamentos e vice-versa. Então, como é que eu mantenho essa comunicação segura? Como é que eu mantenho a segurança concisa? Né? Traffic Management, a gestão de tráfego de tudo isso, igual eu falei para vocês, a gente tem uma rede. E essa rede vai ficando cada vez mais complexa. Naturalmente, ela vai ficar mais complexa quando eu vou criando mais serviços, e esses serviços vão se comunicando através deles. Como eu gerencio isso de forma efetiva? Então, também é um benefício do Service Mesh. A gente consegue, por exemplo, colocar capabilities mais avançadas de gestão de tráfego, fazer um deploy blue-green, fazer uma kernel release,
esse tipo de coisa é bastante amigável usando uma ferramenta de Service Mesh, claro, ele tira esse tipo de complexidade. Falando de um outro assunto bastante importante, e a gente começa a entrar um pouquinho mais no assunto dessa apresentação, que é além da ferramenta, além do nome Service Mesh, né, observabilidade. O Service Mesh vai te trazer algumas capabilities de observabilidade, claro. A nossa ferramenta também tem isso, ele traz o que a gente chama out of the box, ele te traz meios de visualização de tracing, meios de visualização de métricas, porém, neste ponto, a gente também precisa desenvolver o que a gente está chamando de archetype. A gente precisa desenvolver o nosso microserviço voltado para exposição de tracing, métrica e log, que são os três pontos básicos que a gente tem para a formação de uma observabilidade efetiva. E esse é justamente o ponto. Como garantir que os meus serviços estão sendo desenvolvidos seguindo esse padrão e que este padrão é realmente efetivo para os meus serviços? E uma coisa bastante importante, abstração da minha rede, né? Como de fato eu faço uma abstração efetiva da minha rede, como de fato eu consigo manter a minha produtividade das coisas que são não funcionais. Então tem meus desenvolvedores fazendo requisitos de business, mas ao mesmo tempo eles não podem ficar 100% alheios de problemas computacionais que o mundo distribuído traz. Então, também usando um mesh, a gente tem umas abstrações bastante interessantes que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de networking. Então eu abstraio um pouquinho determinadas coisas, eu abstraio um pouco da forma de comunicação e torno as coisas mais fáceis para fazer a comunicação interna dos meus serviços. Tudo isso que eu falei tem relação a manter os meus desenvolvedores, a manter a minha força de trabalho, onde realmente importa para o meu negócio, que é desenvolver feature nova, desenvolver melhoria para o meu business, melhoria para os meus usuários, para o contexto, do que ficar resolvendo problema de infraestrutura ou ficar resolvendo alguma complexidade aqui e ali, inerentes às coisas internas e a problemas internos que não vão trazer nenhum tipo de benefício efetivo para o meu negócio, não é uma feature nova nem nada disso. A gente entende que são estritamente necessários, porém, aos olhos do negócio, né, isso não adiciona nenhuma feature nova, isso não adiciona nenhuma revenue stream, ou seja, você não está criando nada de novo, você está simplesmente ajudando a manter e tornando as coisas mais rápido, claro, mas em termos de business, isso fica bastante limitado. E aí a gente cai no famoso conto de Service Mesh, a complexidade. Como eu estou falando para vocês, absolutamente tudo fica mais complexo quando se fala de coisas distribuídas, principalmente de sistemas distribuídos. Não é simplesmente quebrar uma coisa em várias pequenas coisas. A gente precisa pensar em como manter os desenvolvedores focados, auxiliá-los nas abstrações de dificuldades do dia a dia, enfim, existem vários problemas aqui, são alguns deles, tá? Primeiro, e aí o mais latente de todos eles, como eu falei para vocês, tudo vai depender de rede, e tudo passa a ser uma comunicação entre serviços, senão a infraestrutura não vai funcionar direito. Como é que eu mantenho essa rede no ar e como é que ela consegue ser fault tolerant, né? Como é que ela consegue ser resiliente o suficiente, que a gente sabe que a rede é um componente problemático. E aí não é uma questão de se der problema, é quando der problema. Quais ferramentas eu tenho na minha mão para manter a minha rede tolerante a falhas. Segurança, igual eu falei para vocês, em contexto distribuído, a gente tem muitos times, muitos contextos diferentes e muitas necessidades de segurança diferentes. Então, como é que eu mantenho isso de fato governável? Né? E a palavra governança vai começar a aparecer muito mais forte na apresentação, porque é justamente esse tipo de ponto que a gente quer trazer. Além de uma ferramenta, como que eu consigo implementar um framework de governança distribuído, flexível e, ao mesmo tempo, que garanta time to value, né? Que garanta que os meus times sejam efetivos. Prover ferramental para os times resolverem os problemas, e aí, de novo,
É um dos principais benefícios do Service Mesh em si, é o ferramental para resolver problema, principalmente de requisito não funcional. Da visibilidade, né? Uma transação distribuída, ela pode passar por N serviços, quais serviços ela passou, e se eu tiver um serviço problemático, qual que é o problema? Ele está com uma latência muito alta, ele está realmente com um problema, realmente é um bug, como é que eu acompanho uma transação fim a fim em um mundo distribuído, o Mesh também ajuda nessas questões. E claro, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu implemento essa complexidade toda, me mantendo focado no meu próprio business e não perdendo o foco da feature que eu quero entregar ou da funcionalidade que eu quero entregar com esse emaranhado de problemas e requisitos que eu tenho ao aplicar uma infraestrutura, uma arquitetura distribuída. E alguns dos desafios, tá? Atualmente são muitos desses desafios que estão listados aí, a gente enfrenta no dia a dia. Tudo é descentralizado, tudo é complexo, e eu tenho visibilidade limitada naturalmente, então como é que eu ataco esse tipo de problema? Recursos técnicos escassos, então pessoas especialistas, ferramentas especializadas em determinados problemas, como é que eu otimizo tudo isso, como é que eu monitoro tudo isso, como é que eu me mantenho produtivo frente a todos esses problemas? Uma dificuldade enorme em implementação em si da segurança, tá? Segurança hoje é um ponto muito sensível, a gente tem LGPD, a gente tem GDPR na Europa, enfim, não só com questões de dados, mas questões de autenticação, autorização, vulnerabilidade de ataques, enfim. A gente tem uma infinidade de modelos novos de ataque, principalmente por causa da pandemia, ela trouxe muitos desafios no mundo de segurança, no assunto segurança, então segurança hoje, a gente costuma fazer segurança em camadas, cada uma das camadas das infraestruturas dos nossos clientes implementam alguma capability de segurança ou algumas capabilities de segurança para que a gente consiga garantir um ambiente robusto. E claro, por mais que a gente fale de tudo isso, o que a gente quer garantir no fim do dia é agilidade com consistência. Como é que eu mantenho meus times consistentemente trabalhando, produzindo, dentro da minha qualidade esperada, né, garantindo segurança, garantindo qualidade de código, por aí vai. E claro, né, como é que eu mantenho tudo isso no ar? E aí a gente entra no assunto que a Lilian vai falar para vocês, que é um pouquinho de governança, e aí é o assunto que eu falei para vocês que vai aparecer bastante agora, é governança e service mesh. E aí, o que eu faço? Obrigada, Torqueta. Então, antes da gente começar a abordar cada um dos itens que a gente trouxe aqui hoje, então, sobre governança de microserviços através de todos os times distribuídos, antes eu só queria dar um contexto para vocês, que agora, quando a gente fala sobre governança como se fosse um conto de fadas, enfim, trazendo o conto, né, de Service Mesh com governança, a gente quer falar sobre duas coisas importantes, que é como que a gente vai gerenciar todo esse ecossistema com microserviços e também garantir que a gente tenha o gerenciamento do life cycle, então desde quando a gente teve o problema, a gente resolveu ele com microserviço, e não só a gente resolveu ele com o microserviço, como a gente conseguiu entregar o valor para o cliente. Essa seria a primeira parte, e a segunda parte, que acho que é a minha favorita, seria a parte de como é que o Service Mesh pode vir ajudar, junto então com a parte de governança, a gente garantir que a gente está aplicando boas práticas de código e que a gente, como desenvolvedores, possa fazer os 3 principais valores que o Larry Wall traz no livro dele do Programming Pearl, que é a preguiça, a impaciência e o orgulho, e que com o Service Mesh a gente consiga fomentar isso de cada um dos desenvolvedores. Mas tá, beleza. A gente está falando que seria interessante ter um Service Mesh que vai ajudar a gente na governança, mas a gente está vivendo tempos de Covid, onde a gente tem uns times distribuídos entre diferentes time zones. Como é que a gente vai garantir tudo isso? Ou pode ser que seja uma bagunça? Bom, é aí que entra a palavra-chave, né, que é a governança. E como é que a governança e o Service Mesh estão trabalhando juntos? A primeira coisa que eles podem fazer juntos é manter os padrões de microserviço. Então, quando a gente está falando num nível mais técnico de Service Mesh,
A gente está falando de que eles precisa garantir observabilidade entre todos os microserviços. Então, ele está falando que a gente está garantindo algum tipo de padrão para que os microserviços conversem entre eles, mas também a gente está garantindo padrões de desenvolvimento de microserviço. E a tendência do mundo, né, é aumentar cada dia mais a quantidade de microserviços. Se a gente pegar, tipo, a malha de microserviços da Netflix, o negócio é muito louco. Então, a gente precisa de alguma coisa que garanta todos os padrões que a gente decidir para aquele nosso ecossistema, e o Service Mesh vem para ajudar nisso. Outras coisas que o Service Mesh vem para ajudar, aí é a parte de não focar tanto talvez nessa parte de requisitos não funcionais, e sim focar mais na parte dos requisitos funcionais e garantir que a gente tem a nossa linguagem de domínio, que ela se mantenha viva. Quando a gente fala em desenvolvimento de microserviços, geralmente a gente pensa em questões mais tipo voltadas a DDD, então a gente quer garantir que tudo que a gente construa esteja bem dividido, com seu bounded context bem definido. E aí, então, o Service Mesh entra nisso para tirar esse peso do desenvolvedor de, eu preciso cuidar o que, que eu estou entregando de valor para o meu cliente, ao mesmo tempo que eu preciso garantir que a minha rede esteja saudável e os meus microserviços estão conversando direitinho. Então, tira um pouco esse peso e faz o desenvolvedor olhar diretamente, então, para essa parte mais do business, para garantir, então, a entrega de valor para o cliente. E aí, logo em seguida, né, de novo com foco no desenvolvedor, a gente tem o Service Mesh usado para melhorar, então, o Developer Experience. O que seria esse Developer Experience quando a gente fala em termos de Service Mesh e governança? Bom, eu não consigo esquecer que eu preciso gerenciar vários microserviços conversando um com o outro. Não tenho como esquecer isso, eu preciso garantir que isso vai existir. Como é que eu faço que isso seja da melhor maneira possível e que a gente, como desenvolvedor, quando vai pegar essa ferramenta nova, não fique tipo, é muito difícil de implementar, documentação horrível, não sei como é que faz para integrar. É muito mais fácil se a gente prover para esse desenvolvedor, por exemplo, uma documentação de quais microserviços, dos microserviços, e de como é que eles podem comunicar entre si. Então, basicamente, quando a gente fala do Service Mesh melhorando a experiência do usuário, a gente fala em prover documentações, por exemplo, Swagger, para o desenvolvedor, quando ele tiver que fazer uma integração de um microserviço A com um microserviço B, ser mais fácil para ele, porque daí ele já tem ali os contratos expostos de cada um dos microserviços, e o dia que ele tiver que fazer essa integração vai ser muito mais fácil para ele. Depois a gente tem outro ponto que seria reduzir o tempo de onboarding dos novos desenvolvedores. De novo, nessa mesma linha de falando de desenvolvedor precisa se preocupar com muitas coisas hoje em dia. Precisa se preocupar com desenvolver o código, com entregar valor para o cliente, mas precisa também garantir que os serviços estão todos up and running. Quando a gente entra numa empresa nova, a gente tem toda a estrutura da empresa para aprender, tem toda a questão da lógica de negócio para aprender, e ainda tem que se preocupar como, como eu vou garantir a observabilidade, como é que eu estou monitorando esses microserviços, acaba sendo muito pesado para o desenvolvedor ter que aprender tudo isso e num curto espaço de tempo logo que ele entra. Então, o Service Mesh entra nessa parte para justamente tirar essa carga de cima do desenvolvedor para que ele possa focar no mais importante, que seria a entrega de valor para o cliente, mais do que focar necessariamente e diretamente na questão de infraestrutura. Depois a gente tem a questão de usar o Service Mesh para manter níveis de automação, e quando a gente fala em níveis de automação, a gente está falando sobre Canary Releases ou Blue-Green Deployments, que nem o Torqueto comentou. Quando a gente acaba usando um Service Mesh, a gente chega mais próximo do ideal do DevOps, né? A gente consegue trazer para nosso dia a dia uma questão de rollout de aplicações que antigamente tinha que escrever vários YAMLs ou tinha que implementar direto num pipeline, e era muito difícil de manter isso atualizado, né? Então a gente acaba trazendo o DevOps cada dia mais perto um do outro com o uso do Service Mesh. E por fim, daí acho que essa aqui é a parte que o pessoal da gerência vai gostar bastante, que é a parte a resposta proativa a erros.
que no caso, quando a gente usa algum Service Mesh que tem algum tipo de UI, a gente consegue visualizar direitinho onde é que os problemas estão acontecendo. Nem sempre, quando os problemas acontecem, é tipo um problema do microserviço. Pode ser um problema da infraestrutura, pode ser um problema da rede. Então, tendo alguma visualização mais geral, né, de toda essa estrutura, considerando que a gente também está trabalhando com vários pequenos pedacinhos juntos e conectados, é mais fácil a gente olhar a visão geral e fazer, né, uma divisão menor do escopo, ver onde é que está acontecendo o erro ali, e aí sim fazer uma decisão mais assertiva do que pode ser o problema. Se o problema for de rede, bom, a gente resolve ali para o lado do Service Mesh. Se o problema for dentro do microserviço, daí tem toda uma outra lista de coisas que a gente pode fazer. Mas que eu acho que é a melhor de todas quando a gente usa um Service Mesh, é que uma coisa que eu sempre escuto é: "Ah, eu vou resolver esse bug aqui, mas o meu ambiente de staging não necessariamente replica exatamente o ambiente de produção. Eu não tenho 100% de certeza que o que eu resolvi aqui em staging vai, se comportar daquela maneira em produção". Então, usando Service Mesh e essa parte do Traffic Routing que o Torqueto comentou, a gente consegue resolver o problema, colocar ele em produção e testar ele. Então, o feedback loop ali é bem mais curto. A gente consegue ter essa resposta se o erro foi resolvido e consegue, assim, responder e ser mais proativo na resposta dos próprios erros. Ah, então, por que que, Service Mesh é tão importante, né? Final das contas, eu acho que é a combinação, né, de toda essa parte técnica com a parte mais humana da tecnologia. E por humana eu digo, não é só a parte de querer gerenciar um monte de coisas e fazer com que eu consiga entregar valor para o cliente, mas é também pensar nos desenvolvedores que estão ali, né, trabalhando no dia a dia e tentando entregar esse tipo de solução para os clientes. Então, no geral, o Service Mesh ele é importante por causa que ele consegue ajudar a gerenciar muitos microserviços que estão ali atuando diariamente e que com certeza vão continuar evoluindo com o tempo, mas ao mesmo tempo ele consegue ajudar no dia a dia, né, do desenvolvedor que está ali tentando entregar esse melhor valor possível. O Sensidia Service Mesh consegue ajudar que a gente seja então tenha mais sucesso ao entregar esse valor para o cliente. Bom, igual eu falei para vocês antes, além da ferramenta, né? Tudo bem, o Service Mesh, nós temos o produto do Service Mesh, ele vai trazer todas essas abstrações e auxílios, tanto em questões de segurança, gestão de tráfego e por aí vai, porém, uma ferramenta é uma ferramenta, né? Ela não vai operar nenhum milagre, também ela não vai ser um grande motivador, ela vai ajudar bastante, mas ela pode não ter um impacto previsto em um case complexo de adoção de microserviços, por exemplo. Então a gente tem, inclusive, dentro da Sensidia, uma maneira de atuar que funciona juntamente com a ferramenta. A gente tenta colocar para o nosso cliente como a gente pode ajudá-lo no início até o fim. Esse roadmap que vocês estão vendo é uma coisa que a gente costuma apresentar para os nossos clientes, principalmente para os clientes usuários do Service Mesh, que é um nível de maturidade que a gente entende, a gente posiciona os nossos clientes nesse nível de maturidade, a gente sempre tenta puxar o cliente para o próximo nível. Claro, o Service Mesh vai fazer parte desse arcabouço ferramental, mas aí também a gente oferece N outros guidance, serviços, enfim, um arcabouço de helpers, né, um arcabouço de coisas que vão aumentar muito a chance de ter sucesso nesse mundo distribuído. Tá? E aí a gente vai um pouquinho além. A Lilian trouxe a visão de um desenvolvedor atuando, usando o Mesh. A gente vai um pouquinho além com esta ferramenta, a gente pega pontos de arquitetura, a gente pega pontos de gestão e a gente pega pontos de resolver problema de forma efetiva, de forma rápida, ter um feedback mais efetivo, porque assim, um dos principais motivadores de se colocar uma infraestrutura de microserviço é conseguir responder rápido à mudança e responder rápido a problema. Então, não é mais um deployment no ano, um deployment a cada 6 meses, a gente tem um deploy, possivelmente 3, 4, 5 deploys no dia, isolados. Né? O meu usuário nem vai saber que eu estou fazendo um deploy, o usuário nem vai saber que eu estou subindo uma feature nova,
eu consigo subir uma feature de teste, eu consigo fazer um shadow release, testar o comportamento de um microserviço antes mesmo de colocá-lo em produção. Então, o ferramental vai te trazer uma coisa muito importante, que é a possibilidade de focar melhor no seu business, mas além de tudo isso que a gente quer trazer para os nossos clientes, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos, principalmente ao longo do tempo que a ferramenta em si vai evoluindo, a gente vai evoluindo o nosso próprio framework de criação de microserviços, né? Então, assim, desenvolver um archetype baseado em 12-factor development, que é justamente um desenvolvimento mais voltado para as plataformas distribuídas. Como que eu faço uma segurança por design, né? Igual eu falei para vocês, uma segurança por camadas. Como é que eu coloco o tal Zero Trust Security, né? Nenhum lugar é seguro. Eu vou implementar camadas de segurança em todos os pontos da minha infraestrutura, em todos os pontos da minha arquitetura. A cultura DevOps ou a cultura DevSecOps, né? Como é que eu junto esses conceitos de automação mais segurança? Onde eu automatizo? Como automatizar de fato e como automatizar de forma consistente e manter essa automação flexível o suficiente para atender todos os meus times e ao mesmo tempo manter meu nível de governança. E o que a gente fala muito, né? Governança e microserviço mais a minha governança das minhas integrações andam de forma muito junta. A adoção massiva de microserviços, consequentemente, vai te dar uma adoção massiva em APIs, por exemplo. Isso é consequência, né? Então, atrelar essa governança mais distribuída ao framework de governança de APIs que a gente também já tem e conseguir fazer essa conversa de forma mais natural é o que a gente vem fazendo bastante, que a gente vem tendo bastante sucesso nos nossos clientes. E, obviamente, né, garantir a observabilidade, como é que eu garanto que eu estou observando tudo isso, como é que eu garanto que os padrões estão sendo seguidos, como é que eu coloco as regras específicas justamente para facilitar a vida do desenvolvedor que está preocupado com o business, né, ele está preocupado com o valor que ele vai gerar para o usuário dele. Então, basicamente, essas são os grandes pontos que a gente queria trazer para vocês hoje, pessoal. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição de vocês para responder aqui no chat. O meu contato e o contato da Lilian também estão aqui do lado. Agradeço pelo tempo de vocês, espero que a gente tenha contribuído bastante. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. E é isso.